Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes: Quanto me dareis se eu vos entregar? Eles garantiram-lhe 30 moedas de prata. E a partir de então, ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: Onde queres que façamos os preparativos para a Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade, à casa de um certo homem, e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, sentou-se à mesa com os 12 e, enquanto comiam, disse: Em verdade vos digo, um de vós há de me trair, há de me entregar. Profundamente entristecidos, começaram a dizer-lhe, cada um por sua vez: Porventura sou eu, Senhor? Ele respondeu: O que coloca comigo a mão no prato, esse me entregará. O Filho do Homem segue o seu caminho para dele, como dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem será entregue. Melhor seria para este homem não ter nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: Porventura sou eu, mestre? Tu o disseste, respondeu Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amigos, amigas, queridos internautas, estamos às vésperas do Tríduo Pascal. Estamos às vésperas da celebração da Páscoa. E hoje nós refletimos 2 pontos. De um lado, aquele que trai. Do outro lado, a celebração da festa, a celebração da Páscoa, a preparação da Páscoa. Imaginem o coração de Jesus naquele momento, como deveria estar, sabendo que iria preparar a Páscoa com seus discípulos e, junto deles, alguém que o trairia, alguém que o entregaria. Como deve ter sentido, como deve ter ficado traspassado o coração do Mestre, agoniado, ao saber que Judas, mesmo sabendo o que ia fazer, pergunta-lhe: Por acaso sou eu, Senhor? E Jesus responde para ele: Tu mesmo respondeste. E aí? É muito triste quando nós somos traídos pelas pessoas. Ninguém sabe o que passa na cabeça do outro a nosso respeito. Ninguém sabe o que o outro pensa, planeja, maquina contra nós.
Ninguém sabe, ou nós não sabemos, quais são os planos daquelas pessoas que muitas vezes sorriem para nós, manifestam tanto carinho, mas por dentro é espírito de vingança, é espírito de perseguição, é espírito de maldade, é espírito diabólico, ou melhor, espírito de Judas. Como dói, como deve ter doído o coração de Jesus, e os mesmos discípulos deveriam ter ficado surpresos com aquela atitude de Judas, com aquela atitude de um homem que estava ali com eles, presenciando tudo, participando de tudo, e por trás maquinando coisas erradas. Acontece muito conosco isso. E como acontece? Como que nós mesmos, às vezes a gente acha que a gente é bobo, né? Que a gente é boba. As pessoas vêm com perguntas indiscretas, achando que nós não sabemos de nada, como se a gente fosse bobos, caindo no lago como patinhos. Vem com aquela inocência, mas atrás daquilo ali é a maldade, é a sujeira, é aquela atitude de pessoas que não confiam nem nelas mesmas, pessoas que nem mesmo querem crescer na paz. Elas parecem que são distribuidoras de paz, mas por trás daquela paz negativa que prejudica, há uma maldade, há uma perseguição. Às vezes a gente encontra com a pessoa, sorri para a pessoa, brinca com a pessoa, mas quando a gente vira as costas, aquela pessoa era desejando mal para a gente. Olhem a atitude de Judas. Olhem a maneira que Judas usou para trair Jesus, para trair a amizade, para trair o relacionamento, a consideração que, querendo ou não, Jesus tinha para com ele. Jesus sofreu, como nós também sofremos e precisamos pensar, sim, nessas atitudes, nas atitudes nossas para com os nossos irmãos e irmãs. Não podemos ser Judas, não podemos ser traidores, não podemos impedir a felicidade do outro. Olhem, Jesus, mesmo sabendo que seria traído por Judas, não suspendeu a celebração da Páscoa, não suspendeu a celebração daquele momento de unidade, de fraternidade, de amor, de partilha, de entrega, de doação, que gostaria de celebrar e celebrou com os seus discípulos. Judas também estava ali presente. Judas também, o maldoso, o vingativo, o perseguidor, estava também ali. E será que estava com a consciência tranquila? Será que imaginava o que sofreria e como sofreria o Mestre? Daqui a pouco nós vamos refletir um pouco. Jesus no Horto das Oliveiras, todo o seu sofrimento, toda a sua tristeza, toda a sua agonia, por causa de todos nós. Encerrando hoje a Quaresma, vamos pedir a Jesus que nos dê a força que nós precisamos para chorar os nossos pecados, para deixar de lado todas as nossas mazelas, para deixar de lado todas as nossas atitudes de Judas para com o próximo, para com as pessoas, e procurarmos sempre fazer de nossa vida uma eterna ceia, uma eterna Páscoa, uma eterna felicidade, uma eterna alegria, um eterno espírito de partilha, de amor, verdadeiro caminho que nos direciona à felicidade completa, à felicidade eterna. Longe de nós termos as atitudes de Judas, mas que nós busquemos
fazer a vontade do Senhor. Nós sabemos muito bem qual é a vontade de Deus a nosso respeito. Ele quer que nós vivamos com o seu Filho Jesus, não a sua morte, mas a ceia eterna, a felicidade eterna, que é a sua ressurreição, para a qual nós estamos nos preparando para celebrar no próximo domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.